Uma das particularidades que encontramos na Palavra de Deus são as inúmeras profecias que fortalecem a nossa fé. São profecias que realmente, ao lermos e ao meditarmos nela, nós conseguimos perceber que nós adoramos um Deus sábio, amoroso e muito poderoso. Na realidade, as profecias são como que um apoio, um fundamento com todas as credíveis soluções para que nós continuemos de forma firme adorando a Jeová. Mas agora, existem profecias messiânicas, ou seja, aquelas profecias que se referem diretamente a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que também nos impressionam. São profecias que ajudam-nos a ver que Jesus é uma pessoa real e que todas as coisas que aconteceram com ele foram realmente coisas que Jeová havia dito na sua palavra Bíblia. Nesse discurso, nós vamos falar de 3 profecias específicas que se cumpriram em Jesus e o que exatamente podemos aprender dele. E vamos ver como é que essas profecias podem fortalecer a nossa fé em relação a outras profecias que nós encontramos na Palavra de Deus. Então, qual é a primeira profecia sobre Jesus que a Bíblia predisse em detalhes? Está no livro dos Salmos. Quando nós lemos o livro dos Salmos 22, nós conseguimos perceber ou encontrar várias profecias que realmente se cumpriram em detalhes durante a morte de Jesus. Vamos ler a primeira, Salmo 22, 1. Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás longe de me salvar, longe dos meus gritos de aflição? Essa expressão, Deus meu, por que me abandonaste, foram palavras que Jesus disse exatamente no dia da sua morte. E é interessante que isso cumpriu-se nos mínimos detalhes. Por quê? Porque as profecias, ou as pessoas em geral, elas achavam que Jeová Deus havia abandonado Jesus. Elas, quando olhavam para Jesus agonizando na estaca de tortura, elas achavam que, pronto, o Deus dele o deixou. O Deus dele o abandonou. Então, essa foi uma profecia que cumpriu-se nos mínimos detalhes. O Messias aparentemente seria abandonado, como diz o livro dos Salmos 22:1. Mas, como nós sabemos, as palavras de Jesus, Deus meu, por que me abandonaste, com certeza não era sinal de que Jesus já havia perdido a fé. Deus abandonou Jesus às mãos dos seus inimigos por retirar a sua proteção para que a integridade de Jesus pudesse ser provada de forma cabal. Então, essa profecia com certeza fortalece a nossa fé. Porque, quando nós olhamos nessa profecia, nós conseguimos perceber que Jeová tem o poder de cumprir no mínimo detalhe tudo aquilo que ele promete. Qual é a segunda profecia sobre Jesus que a Bíblia predisse em detalhes? Veja o Salmo número 22, versículos 7 ao 8. Todos os que me veem gozam comigo, fazem pouco caso e abanam a cabeça com desprezo. Ele entregou-se a Jeová, e ele o livre, que ele o salve. Se o ama, assim tanto. Os irmãos conseguiram perceber qual é a outra profecia que foi feita em relação à morte de Jesus? Essa profecia deixa claro que as pessoas gozariam com Jesus. Mas será que isso aconteceu mesmo? Porque Davi, ele profetizou que o Messias seria insultado. Mas agora, durante a morte de Jesus, será que ele foi insultado? Com certeza que sim. Por exemplo, uma das testemunhas oculares, Mateus, que era um dos discípulos de Jesus e andava com ele escreveu sobre isso. Ele disse que algumas pessoas
começaram a falar de modo ultrajante, sacudindo a cabeça quando olhavam para Jesus na estaca. Mateus disse também que as pessoas diziam assim: olha, salva-te a ti mesmo. Se você é filho de Deus, desce dessa estaca de tortura. E Mateus disse que até os principais sacerdotes diziam a ele: ele é rei de Israel, então desce agora da estaca. Depositou confiança no Deus dele, então que o Deus dele o socorra agora se quiser. Mas é interessante, queridos irmãos, que enquanto essa profecia se cumpria, Jesus, ele suportou tudo com dignidade. Ele não se alterou, não ofendeu ninguém, não ficou chateado com aqueles opositores, simplesmente com todo o respeito e dignidade suportou, porque ele sabia que Jeová estava com ele. Qual é a terceira profecia que a Bíblia predisse sobre a morte de Jesus nos mínimos detalhes? Vamos ler o livro do Salmo 22:18. Salmo 22:18. Repartem as minhas roupas entre si e lançam sortes sobre a minha vestimenta. Essa ideia de lançar sorte basicamente era uma prática que nos tempos bíblicos se fazia muito. Imagino que várias pessoas têm um fim, não é? Têm um objetivo, então eles lançavam sorte para ver quem poderia ficar com determinada coisa ou realizar determinada tarefa. No caso de Jesus, as roupas delas exteriores, os soldados queriam ficar com ele. Então o que é que eles fizeram? Lançaram sorte sobre a vestimenta de Jesus. E nós vimos isso na imagem de capa do nosso manual de atividade. Soldados a lançarem sorte para ver quem ficaria com as roupas de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso com certeza aconteceu no dia da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo os soldados romanos pregado Jesus numa estaca, eles distribuíram a sua roupagem exterior por lançarem sortes. Quando nós vimos essas três profecias a se cumprirem exatamente no dia da morte de Jesus, exatamente como Davi disse que poderia acontecer, com certeza isso fortalece a nossa fé. Atualmente, queridos irmãos, nós também esperamos o cumprimento de várias profecias. E uma delas é que está no livro de Miqueias, capítulo 4, versículos número 4. Em parte, essa profecia mostra que nós não vamos ter medo, vamos ter verdadeira segurança e cada um vai sentar debaixo da sua figueira e não vai ter nada que o faça tremer. Olhando na imagem do nosso manual de atividade, nós vimos exatamente uma descrição disso. Na página 8, nós conseguimos ver uma linda imagem que representa o paraíso e a paz que os humanos poderão ter com os animais. Essa nossa irmã, ela está com animais que normalmente poderiam atacá-la em circunstâncias normais. Mas em cumprimento do Miqueias 4:4, nós teremos uma tranquilidade, paz, segurança e viveremos com os animais em verdadeira paz. Então, queridos irmãos, as profecias que se cumpriram em Jesus, com certeza nos fazem crer que no futuro Jeová também vai cumprir todas aquelas promessas. Será que você já parou para pensar qual é a profecia que você gostava de ver Jeová cumprir? Será que você realmente acredita que Jeová vai cumpri-la? Pode ter a certeza que sim, porque no caso de Jesus aconteceu exatamente como foi predito. No nosso caso, também o será.